Queridos irmãos, a primeira coisa que nós devemos compreender nessas palavras de Jesus é que ele não está falando para as pessoas há 2000 anos atrás, mas Jesus está falando para nós, que deixamos nossas casas, nossos afazeres, para estar aos pés de Jesus, como fez Maria na casa de Marta. Nós sabemos que quando Jesus visita a casa de Marta, Marta se preocupa em preparar tudo bem para Jesus. Mas Maria dá toda a atenção a Jesus. Ela fica aos pés de Jesus. Ela escolhe a melhor parte. Será que nós que estamos aqui neste momento, nessa noite, aos pés de Jesus, nós estamos com saudade da nossa casa, estamos com saudade dos nossos afazeres, estamos pensando no dia de amanhã? Que fraqueza se isso estiver passando na nossa mente. Que fraqueza. O evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus, ele cura um cego. Mas em outros momentos, nessa semana, quando Jesus falava no evangelho, ele chamava a atenção dos seus discípulos, dizendo que eles têm olhos, mas não estão vendo. Quantos de nós faz uma boa leitura sem precisar de um óculos? Mas às vezes nós não conseguimos ver os dons de Deus, as coisas de Deus. Jesus, ele cura um cego. E onde Jesus estava? Onde esse cego estava e Jesus ia passando? Esse cego estava no território de pagãos, de pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que não conheciam Jesus. E Jesus vai passando por lá. Nós sabemos que por onde Jesus passava, ele arrebatava multidões atrás de si. Por quê? E por que que muitas vezes eu não convenço nem o meu vizinho? Porque eu não expresso a minha vida, que é um milagre. E as pessoas pensam que eu já estou morto. E ninguém segue o morto. Ninguém passa o dia inteiro no cemitério. Ninguém mora no cemitério. Aonde estão os mortos? Quando traz o cego para Jesus curar, Jesus tira ele do meio do povo, sai um pouquinho com ele, faz uma liturgia, cuspindo nos olhos do cego. Não vão cuspir nos olhos de ninguém por aí não, que vocês podem até cegar, viu? Não vão imitar Jesus nesse sentido, não. Dizer assim, não, eu fui na missa lá de cura, missa de bênção aos enfermos, e Jesus cuspiu no olho do cego e ele enxergou. Então, ali tem um cego, vamos cuspir nos olhos dele. O interessante é que no primeiro ato de Jesus, quando Jesus pergunta ao cego, tu estás vendo alguma coisa? Se eu estou vendo os homens, mas parece que eles são árvores, estão se mexendo assim que nem árvore. Não está enxergando ainda.
Às vezes a nossa vida, o nosso comportamento é assim também. Mas depois, Jesus coloca novamente os olhos, as mãos nos olhos do cego, e ele passa a enxergar. E enxerga com nitidez, limpo tudo. Enxerga os homens como os homens são. Às vezes, queridos irmãos, nos distanciar de Deus, nos distanciar de Jesus é muito perigoso. É um perigo muito grande estar longe de Jesus. Esse estar longe de Jesus não significa que eu tenho que estar aqui na igreja todo dia, passar 3, 4 horas aqui dentro. Não, eu tenho que acreditar que se a minha família está, aquela casa, ela fala de Jesus, é uma família de oração, é uma família que vive a paz, a união, Jesus está lá. Às vezes, eu sou cego e não enxergo que Jesus está na minha casa, e a minha casa é uma verdadeira confusão, porque eu estou cego. Estar distante dele é perigoso, muito perigoso. O esforço de Jesus faz um esforço muito grande de nos conduzir para aquele olhar, um olhar que é cheio de luz. E esse olhar cheio de luz é o próprio Jesus. O desejo dele é que estejamos sempre perto dele. Foi para isso que nós fomos batizados, fomos ungidos. Nós não fomos batizados e ungidos para o mundo, mas para Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos de Deus. Somos consagrados a Deus. Jesus, ele quer que os nossos olhos possam ver as coisas diante dele como elas são e como ele é. Esse é o grande desejo de Jesus. Quando é que nós somos cegos? Quando é que nós podemos confirmar a nossa cegueira diante de Jesus? Quando a gente vê tudo menos Deus, nós somos cegos. Se nós enxergamos tantas coisas, mas nós não enxergamos o amor de Deus, somos um cego. Porque para enxergar a Deus, nós não precisamos dos nossos olhos físicos. Porque como é que fica as pessoas que são deficientes visuais? Elas também veem a Deus. E como é que às vezes eu, com meus olhos tão bons, não vejo a Deus? Eu sou um cego. Eu preciso de Jesus, que é minha luz, para enxergar. Não estou enxergando suficientemente. Queridos irmãos, essa cura e essa saúde de poder ver Jesus que nós queremos pedir nesta missa. Não basta eu ver tudo, não basta eu ter tudo e não ter Deus.
não é suficiente o meu tudo. Não é o dinheiro, não é a beleza, não é o corpo físico, não são minhas vontades, não são meus pecados o alicerce da minha vida. Se eu penso que o alicerce da minha vida é o dinheiro, é o prazer, é o corpo, é a beleza, são minhas vontades, são meus pecados, esse prédio que é a vida vai cair. Porque não é uma rocha. A nossa rocha é Jesus. Ele sim. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem cuida de nós. É Ele que nos ensina como amar. É Ele que nos ensina como perdoar. Nós já deveríamos ter a consciência da nossa vida de acabar com as crises nossas. Nós vivemos constantemente em crises. As coisas não vão dar certo. O Brasil não tem mais jeito. Essa doença não tem cura. Eu estou desmotivado para ir à igreja. Tudo isso é crise. E essas crises só nos levam mais para baixo, mais para o buraco, como diz a história. Porque às vezes nós somos tão fracos para compreender os desafios. Eu acho que nós recordamos muito bem no domingo passado, quando Jesus falava das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que sofrem, que são perseguidos, que são pobres, porque deles é o reino de Deus. Às vezes, nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, muitas vezes, é se sentir desmotivados na fé. Ou, às vezes as pessoas têm umas dificuldades, teve problema na família, teve problema no casamento, parece que a igreja foi culpada. Nunca mais ele vem na igreja. Nunca mais. Uma vez uma senhora chegou comigo, chorando, isso, aquilo, outro. Eu tive que dar uma resposta mais séria para ela. Quando ela chegou, decepcionada, não vinha mais, ela não tinha mais nem motivação para vir na igreja. Ela deixou de vir à missa. E eu disse para elas: por que, senhora? O que foi fez? Padre, minha filha era virgem e ficou grávida. Eu peguei, olhei para ela e disse assim: se a senhora chegasse aqui dizendo para mim que o seu filho tinha ficado grávido, era uma surpresa para mim. Eu disse que era motivo, de fato, para a senhora ter essa ideia. A igreja tem culpa disso? O padre tem culpa disso? Não. A igreja que tem que pagar a dívida? É o padre que tem que pagar a dívida nesse sentido? Entenda a dívida que eu estou falando, né? Fraqueza. Como que Deus seja culpado dos meus pecados? Não, Deus não tem culpa nenhuma. Deus não condena, como nós vimos na primeira leitura, Deus não condena. Fraqueza nossa, muitas vezes, crises nossas, né? Dizer assim, eu só tenho medo dos castigos de Deus. Deus não castiga ninguém. Acredite nisso. Mas nós podemos ser castigados pelos nossos atos. Nossos atos vão nos castigar. Mas Deus não.
Se existem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, por que eu escolho o caminho do mal? Isso é decisão minha. Por que eu não quero estar com Deus? É decisão minha. Então eu tenho que assumir as consequências. Não é verdade? Deus é culpado? A gente começa, parece que a nossa vida, nós somos mais imitadores de Adão e Eva do que imitadores de Maria e Jesus. Em que sentido? Adão e Eva, quando estavam no Jardim do Éden, como nós vimos essa semana na leitura, Adão culpa Eva dizendo que foi ela que deu a fruta. Eva disse que foi a serpente. Quem foi, afinal de contas? Às vezes também a nossa vida é assim, a gente culpa o outro, né? Ah, é o vizinho que é culpado. Ah, é o meu colega do trabalho que é culpado disso. Ah, não sei o que. Sim, tu não tem culpa nenhuma, tu é um santo, tu é um anjo que anda voando na empresa, que anda voando dentro de casa, que anda voando na igreja, tu é esse santo, é esse anjo. Os outros todos são pecadores, os outros todos são amaldiçoados, você não. Orgulho, né? Outra fraqueza muito grande na nossa vida, que atrapalha também a nossa vida, é quando o ódio está corrompendo nosso coração. A falta de perdão, falta de amor, falta de respeito, só nos faz mal. Nós podemos sofrer muito por isso. Ah, o fulano fez isso comigo, eu rezo para ele morrer. Olha, você reza para ele morrer, mas você tem que ter cuidado que você pode morrer primeiro do que ele. Porque Jesus diz, deseja o teu próximo, tu queres a ti mesmo, é ou não é? Ama o teu próximo com a ti mesmo. Como você deseja a morte para ele, porque você quer morrer primeiro do que ele. Muito cuidado com isso, viu? Ah, o fulano fez isso, deveria ser morto. Você está dizendo que você também pode ser morto? Você está pedindo a morte para você também? O que é que você quer para você? Amor, paz, carinho, respeito. O outro não merece isso? Só você que merece? Quais são os méritos que você tem para dizer que você merece isso? Nenhum mérito. Nenhum de nós tem mérito suficiente, obra suficiente para dizer que eu mereço o céu. Deus não vai me dar o céu porque eu fiz muita coisa. Deus não vai me dar o céu por isso. Deus já me dá todos os dias o dom da fé para eu acreditar. Mas eu não coloco em prática. Então não estou vendo nada, sou um cego. Um cego. Faz exame de vista, muda o óculos, coloca lente, né? Isso faz cirurgia, mas continua não enxergando. Enxerga tudo, menos Deus, que não enxerga com o coração. Nossos olhos, às vezes, se tornam um perigo, não que a gente vá furar os olhos, vá arrancar os olhos, não é isso? Às vezes, os nossos olhos são um perigo, porque a gente vê e traz para o coração, e o coração toma as decisões. E nós sofremos por isso. Então, queridos irmãos, sejamos humildes diante de Deus. Tenhamos aquela mesma coragem daquele leproso que chegou, se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu queres, se tu não quiser, eu vou continuar assim mesmo. Foi a fé daquele leproso, né? Se tu queres, tu pode me limpar. Se tu queres, tu pode me curar. Se tu não queres, Senhor, eu vou continuar leproso.
Será que a gente tem coragem, muitas vezes, de dizer isso, na nossa fraqueza, nos nossos pecados, reconhecendo nossas fraquezas, nossas misérias, nossas infidelidades a Deus, e dizer assim: Senhor, o que eu estou sofrendo, se tu queres, eu deixarei de sofrer. Se tu não queres, Senhor, eu vou continuar sofrendo contigo. E Ele vai te dar o milagre na hora certa. Deus não te dá o milagre na hora que você pede. Muitas vezes Ele te dá até quando tu esquece que tu pediste. E Deus, às vezes, muitas vezes, Ele não dá o milagre que nós pedimos, Ele dá outro. O que Ele dá, você nunca vai se arrepender. Por isso que às vezes a gente pensa que Deus demora a nos responder quando nós pedimos, porque Ele prepara bem. Você não vai se arrepender desse milagre nunca, mas outros milagres você vai se arrepender. Uma senhora que vinha à igreja todos os dias e ela tinha um grande desejo que o marido dela possuísse um carro. E ela fez essa promessa, foi no santuário, fez uma promessa que o marido dela um dia pudesse comprar um carro. Ela recebeu o milagre, ele comprou o carro. Depois de alguns meses, ela voltou ao santuário, pedindo a intercessão do santo padroeiro lá desse santuário, que o marido dela vendesse o carro. Qual o motivo? Porque enquanto ele não tinha um carro, ele não o traía. Depois que ele teve o carro, ele começou a trair a mulher. Então, aquilo que disse o próprio Jesus, muitas vezes a gente pede e não sabe o que está pedindo. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas não sabemos o que nós estamos pedindo. A gente vem numa missa e pede para Jesus logo 10 ou 20 milagres. Mas o que foi que eu fiz de 10 para pedir 10? Talvez eu não fiz nenhum. Quero 10 milagres, mas não vivi 10 vezes na presença de Deus. E quero 10 milagres. Deus deve sorrir muito para nós, viu? A gente pensa que não, mas Deus deve dar muitos sorrisos. Nós somos tão cegos que a gente não vê o sorriso de Deus quando a gente pede coisas que Deus diz assim, não merece. Claro, Deus não vai dizer que eu não mereço. Ele me dá um milagre para ver se eu esqueço aquele que eu quero que... Às vezes as pobres das mulheres, no meio dos homens, né, que estão encalhados por aí, que querem, haja a mulher vir para a igreja para pedir um José e o homem para pedir uma Maria, né, e nunca consegue nem um José e nem uma Maria. Como que Deus vai te dar? Talvez Deus te queira solteiro para você servir a Deus, como diz o próprio São Paulo, né? Que os solteiros cuidam das coisas de Deus e você quer casar, porque quer casar. Talvez seja um desejo humano, os desejos da carne, e Deus diz: não, eu te quero é casto, eu te quero é virgem, eu quero é para você cuidar das minhas coisas. Você não compreende isso? Às vezes a gente não sabe pedir. Então vamos pedir que uma cura que Deus nos dê, não é isso? Nesta missa seria a cura dos nossos olhos, mas os olhos da fé, os olhos do coração, não simplesmente os olhos para a gente enxergar coisas desse mundo, mas poder enxergar a Deus, porque eu repito, os deficientes visuais também eles enxergam a Deus e talvez muito mais do que nós. O cuidado que nós devemos ter, eu repito, o cuidado que nós devemos ter com os nossos olhos. Se eles não estão nos levando para a gente ver caminhos bonitos e belos, mas não são caminhos de Deus. Que eles possam, nossos olhos possam ver portas enlarguecidas, mas não é a porta de Deus. Que os meus olhos possam me levar a bater numa porta, mas que não é a porta de Deus.
Que meus olhos me levem a fazer a vontade, mas não é a vontade de Deus. Cuidado que nós devemos ter com nossos olhos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos faça nessa noite compreender que Ele sabe, que eu compreenda, que Ele sabe o que mais eu preciso. Talvez não seja dinheiro para pagar a conta que eu devo. Talvez seja outra coisa mais do que isso. Deus sabe o que nós queremos. É como diz o próprio Jesus: eu te conheço. Eu sei quem tu és. Jesus nos conhece. Ele sabe até quantos fios de cabelo nós perdemos por dia. Nós que somos carecas, nós não damos muito trabalho para Deus, porque nós perdemos menos cabelo do que aqueles que têm muito. Né? Deus sabe tudo. Ele não dorme. Enquanto nós dormimos, Ele acordado cuida de nós. Ele que nos acorda. Não é o nosso despertador, não. É Ele que nos acorda, Jesus. Sempre é Ele. É Ele que nos faz dormir. Não é o meu cansaço, não. É Ele que me faz dormir. Porque tem gente que cansa tanto que nem dorme. Ele que me faz dormir. Ele que me acorda. Isso preciso acreditar. Se a idade que eu tenho, se tudo aquilo que eu já vi, eu devo agradecer a Deus. Então, nossa vida deve ser uma vida de gratidão, de amor. E assim que a gente vai compreendendo esse amor de Deus, e esse amor, ele vai nos renovando, vai nos curando, vai nos fazendo pessoas novas. Não é isso? Não que eu venha na igreja simplesmente com esse interesse de algo, mas eu poderia entrar nessa igreja e dizer assim: Senhor, se tu queres. Se tu queres. Queridos irmãos, vou terminar a nossa reflexão, que está um pouco longa, mas quero dizer para você, aqui dentro dessa igreja, Deus reservou muitos milagres. Muitos milagres. Mas pense assim também. Quando você vai ao supermercado, tem muita mercadoria. Tem muita coisa lá. Mas se você não tiver dinheiro, vai ficar tudo lá. Assim é na igreja. Está cheia de milagres. Mas se você não tiver fé, se você não tiver confiança em Deus, vai ficar tudo aqui. Porque, um exemplo, supermercado, você só leva mercadoria se você tiver dinheiro. Roubar não pode. Aqui, você só leva se você tiver fé e confiança. Se você não tiver, fica tudo aqui. Acredite nisso. Muitos milagres existem. Mas nós precisamos ter a fé e a confiança em Deus para que isso se realize em nós. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. A minha vontade não é o milagre de Deus. A vontade de Deus que deve ser o milagre na minha vida.